Muito bom dia, você ouvinte da Rádio Assembleia 96.9 FM, estava aí acompanhando a turma boa de Brasília com Conexão Senado, agora passa a acompanhar a nossa programação local, viu? É a Rádio Assembleia agora em conexão com a Rádio Senado. Bom dia a todos os telespectadores também da TV Assembleia, canal digital 9.2 e a você internauta acompanhando a programação da Assembleia Legislativa por meio das plataformas digitais, especialmente no YouTube TV Assembleia do Maranhão. Eu sou Ronald II, entro ao vivo a partir de agora, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, com o seu Diário da Manhã. São exatamente 9h01, nesta segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Mais uma semana começando, que seja muito produtiva. Claro, sempre em defesa, sempre em favor da população maranhense. A gente vai seguir aqui fazendo aquele trabalho que você já conhece, de aproximar a população do nosso estado, as atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A semana começa já com uma perspectiva muito propositiva, com boas expectativas em torno da agenda. Daqui a pouquinho, ao vivo, o nosso repórter Joelson Braga já traz as primeiras informações sobre a movimentação no Palácio Manuel Beckmann. Dentro de instantes, ao vivo com a gente, Joelson Braga, trazendo a agenda da semana. Daqui a pouco a gente vai trazer também o resumo do parlamento, que é aquela reportagem produzida pela TV Assembleia que você já conhece, vai trazendo sempre os principais destaques, aquilo que foi debatido pelos deputados e deputadas ao longo dos últimos dias. Hoje tem Viva Procon, não é isso? Tem Tribuna do Consumidor com a gente aqui, é o Viva Procon tirando todas as dúvidas dos nossos consumidores toda segunda-feira, uma parceria aí muito bacana, tem dado muito certo entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por meio do Complexo de Comunicação, dirigido pelo jornalista Juraci Filho, e o Viva Procon, né? Faz esse trabalho aí fundamental em torno da oferta de diversos serviços, e aí a gente vai pegar o Tribuna do Consumidor de hoje já para tirar as dúvidas de vários ouvintes, vários internautas, vários telespectadores. Tem o Antônio José aqui já mandando pergunta, a Francinilva, o João Damasceno, a Maria Joana. Daqui a pouquinho, quem vai estar comigo hoje aqui é o Ricardo Cruz, lá da assessoria jurídica. Hoje ele está como presidente em exercício do Procon Maranhão, vai tirar todas as dúvidas. Nossa produção está confirmando que o Ricardo já chegou cedinho aqui, está com a gente, dentro de instantes, ao vivo na programação do Diário da Manhã. Tem previsão do tempo? Tem, daqui a pouco Paula Torres aí, já trazendo as expectativas para as próximas horas, né? Não é nem próximos dias, é próximas horas, que São Pedro muda de opinião muito rápido, viu? Principalmente para a gente aqui no Maranhão. Tem trânsito ao vivo, teve solenidade na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a gente vai trazendo todas as agendas, né? A cobertura completa das atividades na Casa do Povo. Sejam todos muito bem-vindos à programação do Diário da Manhã, é o primeiro Diário da Manhã, não é isso? Da semana, e a gente já começa assim, olha, para cima, a todo vapor, sempre com muito otimismo em torno dos trabalhos na Casa do Povo, e aí ao longo da semana a gente vai trazendo também a cobertura das sessões plenárias. Bora simbora que tem muita coisa para acontecer a partir de agora. Eu vou começar o programa de hoje chamando ao vivo ele, o repórter Joelson Braga, conhece muito bem das atividades no plenário do Poder Legislativo Maranhense, é lá que ele está e vai trazer para a gente as informações. Joelson, é com você, bom dia, meu amigo. Olá, Ronald, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Ronald, essa semana será muito movimentada aqui no Parlamento Estadual, com vários eventos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Hoje, já segunda-feira, a partir das 15 horas, teremos uma sessão solene em homenagem ao Jubileu de Ouro do Conselho Regional de Economia do Maranhão. Também será a comemoração dos 50 anos de instalação no Estado, né, do Conselho, 75 anos de regulamentação da profissão de economista e 60 anos do curso de Economia na Universidade Federal do Maranhão. Amanhã, terça-feira, nós teremos às 11 da manhã uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a iniciativa do deputado Wellington do Curso. Só um detalhe aqui, a sessão solene de hoje, né, à tarde, a iniciativa do deputado Arnaldo Melo. Amanhã, às 14h30, teremos a reunião da CCJ. Na quinta-feira, às 11 da manhã, teremos uma sessão solene, medalha Manuel Beckmann, ao vereador Astro de Ogum, né, um político bastante conhecido aqui na capital maranhense, inclusive foi presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Luís.
uma medalha Manuel Beckmann ao vereador Astro de Algum, iniciativa da deputada Ana do Gás, às 11 da manhã. E às 14 horas, outra sessão solene também de iniciativa da deputada Ana do Gás, dessa vez a medalha Manuel Beckmann ao senhor Marcos Aurélio Alves Freitas. E claro, de terça a quinta teremos as sessões ordinárias, deliberativas aqui no plenário da casa. Esta, portanto, Ronald, é a agenda da semana. Lembrando que essa agenda ela não é engessada, né? Ela não é fixa, ela pode mudar, pode entrar alguma sessão, ou então pode sair alguma dessas aí também. É muito dinâmico a agenda aqui na Assembleia Legislativa. Volto com você, desejando uma excelente manhã a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado, Joelson. É isso mesmo, é o dinamismo aqui das atividades da Assembleia Legislativa, não é? E com as comissões também trabalhando a todo vapor, porque a gente já fica também na expectativa para a reunião da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deve acontecer amanhã no período da tarde, e é um filtro e tanto para a gente entender um pouco das matérias que estão em tramitação na Casa do Povo, aquilo que deve seguir para o plenário, né? Aquilo que vai ter o parecer favorável ou não dos deputados lá na CCJ. A gente vai acompanhar também essa movimentação para trazer a agenda da CCJ no Diário da Manhã da quarta-feira, não é isso? E no AF2, no Assembleia em Foco, segunda edição, da terça-feira, que é a partir das 6 horas da tarde. Eu vou trazer também, logo nesse início de programa, né, a gente já está falando nos trabalhos, na movimentação, nas expectativas para essa semana que se inicia, né, a gente aproveita então para trazer um resumo daquilo que foi debatido, os principais destaques que entraram na pauta das discussões no Palácio Manuel Beckmann nos últimos dias. Acompanhe. Na segunda-feira aconteceu a sessão solene em alusão à Semana Estadual do Rim, instituída no Maranhão por meio de lei de autoria da deputada Andréia Martins Rezende. Ela propôs a solenidade e também destacou a importância do acolhimento ao paciente renal crônico. A Semana Estadual do Rim, que é esse momento onde a gente conclama a sociedade, aos profissionais de saúde, as instituições, o poder público, a falarmos sobre prevenção, sobre informação, sobre acompanhamento dos pacientes que já têm a doença. Na terça-feira, os deputados deram início às sessões plenárias da semana. Na tribuna, o deputado Antônio Pereira falou sobre os avanços da UEMASul. O governador Carlos Brandão adquiriu por compra o hospital que era da Facimp e assinou neste dia, durante essa semana, lá na UEMASul, para que se proceda à reforma do Hospital Escola, porque nós não podemos admitir um curso de medicina para o curso de medicina da UEMASul, sem um Hospital Escola. Eu quero anunciar isso, especialmente à sociedade imperatrizense e também à sociedade maranhense, para que essa casa possa tomar também conhecimento. Outros, a clínica do Hospital Veterinário, que foi autorizado também pelo governador, o viveiro, né, na Escola de Ciências Agrárias, o laboratório, também na Escola de Ciências Agrárias, né, o laboratório de solo, na Escola de Ciências Agrárias também, autorizado ali pelo governo do Estado do Maranhão, pelo governador Carlos Orleans Brandão. Também na terça aconteceu a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados da CCJ analisaram a legalidade e constitucionalidade de mais de 30 matérias. Mais uma reunião importante, porque teve muito debate, né? A oportunidade aqui dos deputados apresentarem contraditório, de apresentarem aí sugestões para a melhoria dos projetos que chegam até a nossa comissão. Aqui é um momento oportuníssimo, os deputados podem apresentar, portanto, voto vistas e aprimorar os projetos que chegam até aqui. Então, mais um dia muito intenso e que funcionou muito aqui a nossa CCJ. A quarta-feira foi dia da segunda sessão plenária da semana. Na tribuna, o deputado Eric Costa apontou os avanços na rede de proteção de crianças e adolescentes no Maranhão e destacou a aprovação da medida provisória do governo do Estado que libera auxílio financeiro para os conselheiros tutelares do Estado. Durante a semana, foi lançada na Assembleia a segunda edição do Programa de Aposentadoria Incentivada. Os servidores da Casa participaram de um plantão de dúvidas e receberam esclarecimentos sobre o programa. É uma iniciativa que nós não vemos muito no setor público, é mais comum no setor privado, de fornecer um incentivo para a aposentadoria. E primordial para beneficiar esses servidores que já contribuíram tanto para a casa.
Na quinta, foi realizada a última sessão ordinária da semana. O deputado Neto Evangelista lamentou o aumento abusivo do preço do combustível em São Luís e propôs a instalação de uma CPI sobre o tema. Eu proponho aqui, senhora presidente, e apresento aqui, proponho que a gente abra com urgência uma CPI sobre esse preço dos combustíveis. Vamos trazer essa discussão para dentro da casa. Vamos acionar também o Ministério Público, uma CPI composta pelos parlamentares, para que a gente convoque aqui aqueles que prestam esse tipo de serviço no Maranhão e a gente acabe com essa graça de querer colocar a conta no povo do cidadão, no bolso do cidadão. Portanto, fica aqui, presidente, o meu registro, já estou apresentando esse pedido de CPI. Na sexta-feira, encerrando a semana de trabalhos, aconteceu sessão solene para a entrega do título de cidadão maranhense ao leiloeiro público oficial do Estado, Vicente Paulo Albuquerque Costa Filho. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Sérgio Albuquerque, em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado. Nada mais justo do que a gente homenagear uma pessoa que veio ao Maranhão, criou raízes, criou sua família, gerou empregos, se familiarizou e tem o Maranhão como a sua segunda terra, de onde ele tem um carinho tão grande que a base dele, estrutural, familiar e empresarial, ele tem o maior orgulho de dizer que é daqui do Maranhão. Muitas pautas, muito trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão nos últimos dias, né? Entre os assuntos que foram destaques durante a semana passada, a gente observou aí na reportagem da Eli Coelho uma pauta discutida pelo deputado Neto Evangelista, demonstrando aí claramente preocupação com relação ao aumento no preço dos combustíveis no estado do Maranhão. Essa pauta, inclusive, vai ilustrar o nosso quadro Tribuna do Consumidor de hoje. Olha aí, gente, às 9h13, ele, Ricardo Cruz, presidente em exercício do PROCON, com a gente aqui no Tribuna do Consumidor, que hoje traz um assunto muito factual, né? Eu já começo dando as boas-vindas, claro, desejando um ótimo dia ao Ricardo, para a gente poder puxar essa história toda aqui. Ô, Ricardo, bom dia mais uma vez. Hein? Bom dia, Ronald, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio TV Assembleia, a todos os ouvintes, aí todo mundo que acompanha a gente também pela internet, pelo YouTube. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, Ricardo, antes de eu entrar aqui na pergunta dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas, eu quero puxar o gancho aqui desse pronunciamento do deputado Neto Evangelista com uma demonstração de preocupação na alta dos preços dos combustíveis que são fornecidos aqui no estado do Maranhão aos nossos consumidores, né? Há uma ventilação de justificativa em torno da guerra que acontece no Oriente Médio. A gente sabe que há um aumento no preço do barril do petróleo, né, que acaba impactando o cenário internacional. Mas eu pergunto o seguinte, o que está acontecendo hoje, especialmente no Maranhão, primeiro quero saber se o Viva Procon já constatou de fato esse aumento, se de fato vem acontecendo, se de fato há uma suspeita de aumento abusivo. E se de fato isso pode ser justificado ou não com essa guerra que acontece no Oriente Médio. Chegou muito rápido esse aumento por aqui, viu, Ricardo? É uma situação muito preocupante, né, Ronald? O preço dos combustíveis, ele acaba tendo um efeito em cascata em toda a economia. Né? Então, se aumenta o preço do diesel, a gente tem um reflexo aí no frete, né, dos produtos. Então, rapidamente isso é sentido, né, pela população. A gente viu muito isso há poucos anos atrás, né, principalmente ali na época da pandemia, um pouco pós-pandemia, onde houve ali uma alta no preço dos combustíveis. A inflação acelerou de uma forma assustadora, né? E agora, recentemente, a inflação está mais contida, né? O preço das coisas começou a equilibrar um pouco mais e aí vem de novo, né, uma situação desafiadora como essa. O PROCON Maranhão tem atuado de forma firme para combater esses aumentos abusivos, né? A fiscalização do setor de combustíveis já é uma prioridade nossa desde sempre, né? Desde essa gestão, basicamente desde 2015, né? A gente vem combatendo os preços abusivos, fiscalizando o setor de combustíveis, a questão da qualidade, a questão da volumetria, né? E a partir do momento que iniciou essa questão da guerra, nós começamos a identificar
alguns aumentos iniciais. A partir do momento que a gente identificou, a gente já acionou a equipe para intensificar as ações em campo, fiscalizando os postos diretamente. E já no início ali, nós identificamos duas situações, né? Existem alguns postos de combustíveis que estão se aproveitando da situação para aumentar o preço em decorrência do consumidor. Esses postos estão sendo autuados, alguns já foram até interditados no último final de semana. Tivemos interdição? Conseguimos interditar alguns postos de combustível nesse final de semana. E temos uma outra situação, que alguns postos estão de boa fé, mas já estão recebendo o preço mais caro das distribuidoras, né? Sem a Petrobras ainda ter tido nenhum tipo de posicionamento. O posicionamento só saiu agora na sexta-feira, né? O posicionamento da Petrobras, um pequeno reajuste. Só agora, já praticamente 2 semanas depois do início do conflito no Oriente Médio. Então, por essa razão, nós ingressamos com uma ação civil pública na Vara de Interesse Difuso e Coletivo. Nós estamos processando 8 distribuidoras que atuam aqui no estado do Maranhão. Nós conseguimos identificar dessas 8 distribuidoras que elas já começaram a repassar esse aumento para os postos. Já desde o início, o conflito estourou lá no Oriente Médio, aqui eles já estavam aproveitando e aumentando o valor desse produto, né? Como você falou, todo tipo de conflito ali no Oriente Médio, né, pela questão da geopolítica, ali são os maiores produtores de petróleo do mundo, acaba pressionando o preço do barril do petróleo, né? No início do conflito, o barril do petróleo estava em torno de $70, teve um pico, chegou a bater $100 e depois reduziu um pouco para 90. A gente tem acompanhado isso aí também, para garantir, né, que de fato o consumidor ele consiga ter um preço justo pelo combustível. É muito importante também destacar uma outra questão sobre isso, que o governo federal adotou também 2 medidas para conter esse aumento dos combustíveis. Primeiro, a redução dos impostos federais, né, do PIS e COFINS, então que dá em torno de uma redução aí de 32 centavos. Então, o valor que a Petrobras anunciou de aumento na sexta, que foi 38 centavos, ele já vai ser contido com essa redução dos impostos pelo governo federal. Além disso, foram anunciadas medidas de subvenção econômica. Então, o que vai se fazer a partir de agora? Aqueles que importarem combustível, né, de fora do país terão um auxílio em torno de 30 centavos por litro, para poder ser repassado diretamente no preço, reduzindo o preço para o consumidor. Além disso, aqueles produtores, aquelas refinarias que forem exportar o produto, ou seja, em vez de vender no mercado local pelo preço mais barato, o cara querer ganhar em cima dessa questão da especulação do preço do petróleo e começar a vender para fora, vai bater aí numa alíquota mais majorada, né, em relação ao imposto de exportação. Que vai acabar deixando o negócio não tão atrativo quanto se ele estivesse comercializando localmente. Exatamente. Né? Com essa ideia, né, são esses tributos, o imposto de importação e o imposto de exportação, eles são chamados de tributos parafiscais. Eles servem também para intervenção na atividade econômica quando necessário, quando há uma situação como essa excepcional, que é necessário uma intervenção estatal mais dura, né, mais firme e mais direcionada. Então é isso. Vai se adotar essa alíquota para quem for exportar, para tentar segurar mais e vender mais para o mercado interno, e também ajudando aquele que está importando, que está trazendo combustível de fora, para trazer também o combustível mais barato ao consumidor. Então são várias ações simultâneas para garantir de fato que o consumidor maranhense, o consumidor do Brasil inteiro, possa ter aí um combustível mais barato, né? Os PROCONs de todo o Brasil têm se reunido periodicamente nessa crise agora dos combustíveis, também todos os estados, né, trabalhando com essa questão da fiscalização dos combustíveis. A Secretaria Nacional do Consumidor também acionou o CAD, que é o Comitê Administrativo de Defesa da Ordem Econômica, para fiscalizar principalmente essa questão das distribuidoras, pela questão dessa falha de mercado, onde poucos detêm ali o controle do mercado e podem estar se utilizando aí dessa situação, dessa crise internacional, para tentar lucrar em cima aí do consumidor. Agora, na prática, presidente Ricardo, como é que vocês têm feito para acompanhar de fato todo esse processo? Porque
a reclamação, no contexto geral, é a seguinte: quando se há qualquer tipo de sinalização que pode impactar no aumento do preço, isso acontece praticamente na velocidade da luz, né, de maneira imediata. Se há qualquer outra medida que pode impactar na redução do preço, a velocidade não é a mesma. Vamos lá, vamos para a prática, que a gente está tratando justamente desse problema que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro. Guerra no Oriente Médio. No outro dia, tem posto querendo aumentar o preço do combustível. Presidente Lula anuncia que está zerando o imposto, que está pagando subsídio por diesel, mas não cai na mesma velocidade, né? E a gente vê que vocês estão fazendo um trabalho muito célere no sentido de fiscalizar, inclusive, como eu não estava sabendo, já teve até interdição de posto de combustível. O caminho é esse, in loco, é visitar, é fazer essa fiscalização mesmo in loco. Como é que vocês têm feito essa atividade, hein, presidente? Exatamente, é um absurdo, né? A partir do momento que há um anúncio de um aumento ou então uma cotação sobe, eles já sobem automaticamente, né? E quando é para reduzir, sempre demora, né? A gente entende que isso é uma prática abusiva, né? Conforme prevê o artigo 39, inciso 5 e inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. Tanto aumentar sem justificativo, como também demorar para fazer esse repasse dessa redução aí ao consumidor. A partir do momento... a gente tem uma equipe que está monitorando isso, né? A gente tem algumas informações. A partir do momento que a gente começa a identificar que há ali alguns aumentos e não há justificativa, a gente já determina, a equipe já direciona para o posto. Existem algumas normativas, como por exemplo da ANP, que determina que o posto ele deve ter em sua posse ali as 3 últimas notas de compra. Sim. E aí o nosso fiscal ele já identifica ali, já verifica a autenticidade ali daquela informação e já faz a análise e a comparação, se ele realmente comprou mais caro ou não. Então, alguns postos a gente identificou realmente que eles já estavam comprando mais caro, estavam fazendo... Aí o problema já vinha da distribuidora. Aí já era da distribuidora, a gente coletou aquela informação e entrou com a medida judicial. Alguns outros postos que não havia justificativa estão sendo autuados, multados e alguns até sendo interditados, dependendo da gravidade aí da medida. Importantíssimo esse trabalho, viu, o Ricardo? É muito importante que o PROCON, né, siga com essa força toda que já vem tendo, né, e um registro aqui importante que eu acho muito interessante. O trabalho de comunicação que vocês desenvolvem, porque aproxima ainda mais o órgão dos consumidores, e eu percebo isso, a atenção, o cuidado. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o consumidor é o nosso principal aliado nessa luta, né? Ele olhou uma situação ali que está estranha, que está suspeita, ele pode denunciar, né, Ricardo? Exato, muito importante, né? Você consumidor, identificar no seu município, no seu bairro, né, aquele posto que tiver aumentado o valor de uma hora para outra, né, sem ter uma razão ali, você pode nos ajudar mandando a foto, né, mandando ali o endereço daquele posto, né, porque isso nos ajuda, né, nos dá mais elementos para a gente conseguir notificar, autuar, multar, penalizar e garantir de fato uma relação de consumo mais equilibrada em prol do consumidor. É importante destacar também, Ronald, que a gente tem feito um programa de expansão, né, do Viva PROCON em todo o estado. A gente vem falando sobre isso aqui ao longo das semanas, ao longo dos meses. E nessa operação também acionamos as nossas unidades nos municípios, no interior do estado, para também replicar esse trabalho, né? Já temos vários postos também no interior do estado já sendo notificados, tanto pela nossa equipe que sai daqui de São Luís, como também pelas equipes locais nos municípios, contribuindo para esse trabalho, para que a gente consiga atingir todas as regiões do estado e garantir de fato um preço justo ao consumidor. Muito bem colocado. Agora eu vou trazer aqui as informações, as perguntas, na verdade, dos nossos ouvintes, dos telespectadores também. Olha, o Antônio José, ele pergunta o seguinte: comerciante lá do Anjo da Guarda. Olha que interessante que a pergunta dele, o presidente Ricardo. Eu tenho um comércio e eu passei por uma situação muito chata, diz ele. Um freguês consumiu o produto quase todo, depois disse que não gostou. Aí ele pediu o dinheiro de volta, mas eu não devolvi e ele disse que ia me denunciar. Aí ele está perguntando, eu fiz corretamente, eu agi corretamente, quem é que está com a razão nessa situação? O cidadão chegou lá,
pediu uma pizza, por exemplo, comeu, a pizza tem 8 pedaços, ele comeu 7, disse, essa pizza não está prestando não. O que dizer nessa situação, cara? Chega a ser engraçado, mas é uma situação que acontece muito, viu? É complicado. A gente sempre fala, né, dos direitos do consumidor, mas também tem que ter os deveres ali de bom senso, né, de boa fé. Então a relação de consumo ela tem que se valer pela boa fé, né? A pessoa que quiser ganhar vantagem, né? Tanto o comerciante que quiser ganhar vantagem está errado, como o consumidor que quiser ganhar vantagem, né, também está errado. Então o consumidor, quando que o consumidor tem direito, por exemplo, à troca, né? Quando existe algum vício, algum defeito naquele produto, né? Por exemplo, o consumidor, nesse caso aí da pizza, né? Foi comer a pizza, identificou ali que o queijo estava estranho, não estava legal, né? Então aí ele pode, né, desistir ali de continuar consumindo e pedir ali o reembolso, né, daquele produto. Mas é sempre muito importante ter bom senso, né? E você que é um pequeno empreendedor, pequeno comerciante, né, passar por uma situação como essa, também pode mandar sua dúvida para a gente, que a gente também está aqui para orientar esse pequeno comerciante, esse pequeno produtor aí, para que a gente garantir também uma orientação, uma informação, né? Porque tem muito empresário que acaba cometendo algum equívoco por desconhecimento, né? E a gente está aqui também para orientar. E aqueles que estiverem de forma reiterada fazendo de propósito, a gente está aqui também para aplicar as penalidades. Com toda certeza, o direito do consumidor ele não vai proteger abusos, né, e outros tipos de irregularidades que são praticadas pelos próprios consumidores, claro, né, cara? Exatamente. Olha, a dona Francinilma, aposentada lá do bairro da Camboa, que eu já agradeço, ela pergunta o seguinte: eu tenho uma pendência de dívida com o meu banco. Aí ela está preocupada com a situação aqui. O banco pode descontar da minha aposentadoria sem autorização? Como eu faço para pedir os valores descontados? Ela está dizendo que tem um débito com o banco lá, é aposentada, e o banco está comendo parte do salário para pagar a conta. E aí? Muito importante você, consumidor, ficar sempre observando, né, o seu contra-cheque, o seu extrato bancário, para verificar se não há algum tipo de cobrança indevida, algum desconto indevido, né? Principalmente depois que a gente viu aí desse escândalo do INSS, né? Dos descontos indevidos. Então é muito importante o consumidor ficar atento, observar, né? O Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento, tem um posicionamento de que valores até 40 salários mínimos são impenhoráveis, então não pode haver desconto relacionado a esses valores. E o consumidor ele deve alegar, ele deve questionar quando há algum desconto nesse sentido. Então o consumidor pode procurar o PROCON ou pode também procurar a Defensoria Pública ou um advogado da sua confiança para poder reaver aqueles valores ali que foram descontados indevidamente. E qualquer tipo de desconto somente com a autorização do consumidor. Olha aí, valeu, dona Francinil, tá explicado aí, viu? O João Damasceno, que é trabalhador da construção civil, ele pergunta o seguinte: trabalhei como ajudante de pedreiro durante 18 dias, mas quem me chamou para trabalhar está só me enrolando, isso já há 15 dias. Não tenho nenhum documento que comprove que eu trabalhei para ele. Ele já está trazendo aqui uma questão trabalhista, viu, doutor Ricardo? Aí ele pergunta: eu posso resolver isso lá pelo PROCON? Então, infelizmente, nesse caso, o PROCON não pode ajudar, porque não faz parte de uma relação de consumo. O que é aquela relação de consumo? Quando você adquire um produto ou serviço como destinatário final, você compra alguma coisa para você mesmo utilizar, né? Aí é um caso de uma relação de consumo e o PROCON tem a autorização legal para poder ajudar você, consumidor, nesses casos. No seu caso, como é uma relação trabalhista, você pode procurar tanto um advogado da sua confiança, como também a Defensoria Pública, para conseguir garantir aí os seus direitos por conta do seu trabalho, né? Que se você trabalhou, você tem direito aí de receber, né? Tá certinho aqui, viu, João? Boa sorte aí. Vamos para receber o dinheiro do seu trabalho suado aí, tá bom? A dona Maria Joana, moradora do Coafumo. Um abraço, dona Maria. Obrigado aqui pela mensagem. Por ligação telefônica, me ofereceram um cartão de crédito. Aceitei, passei meus dados, tudo direitinho. Já estou ficando preocupado aqui com a dúvida da dona Maria. Mas já se passaram 50 dias. Nunca recebi esse cartão e já chegou a fatura com anuidade e compras, quase no valor do limite que ofereceram. Ricardo, a dona Maria
contratou um cartão de crédito, não recebeu o cartão de crédito, alguém recebeu ou não, eu sei que usar esse cartão ela já tem que pagar e não consumiu nada. Ela está perguntando, o PROCON consegue me ajudar a resolver esse problema? Tá me tirando o sono, viu, Ricardo? Provavelmente a dona Maria foi vítima de um golpe, né? Ela deve ter recebido aí alguma ligação de algum terceiro, né? Algum falsário que acabou ali tentando oferecer para ela. Talvez deve ter gravado ali algumas informações ali daquela ligação. Isso. E com aqueles dados foi até um banco de fato que existe e acabou tirando aquele cartão em nome dela, né? E agora ela foi receber aí a cobrança, né? Por conta de compras que ela nunca fez, né? Que ela nunca teve acesso ao cartão. Então é muito importante você, consumidor, ter cuidado com esse tipo de ligação, de mensagens, né? De SMS, de números que você não conhece, né? Não clique em links que sejam suspeitos, né? Que você não sabe aí a procedência, porque você pode acabar tendo as suas informações clonadas, né? E acabar sendo vítima aí de um golpe. Então, nesse caso, a senhora pode pegar todo o extrato, né, dessas compras, tirar o print aí da ligação, de quando foi, qual número foi, né? Quanto tempo durou ali aquela ligação, trazer todos esses elementos e formalizar a sua reclamação no PROCON Maranhão para que a gente possa notificar de fato a instituição lá, o banco ou o cartão de crédito, para que possa aí suspender e cancelar, né, essas cobranças, tendo em vista que não foi a senhora, né, que realizou nenhum tipo dessas compras, porque o banco ele tem a responsabilidade objetiva, ele tem o dever de segurança, né, ele não pode sair abrindo a conta, né, no nome de qualquer pessoa, qualquer terceiro aleatório não pode abrir nome na conta no meu nome, no seu nome, né, no nome da dona Maria. Então o banco ele tem que ter esse zelo, esse cuidado, né, em relação à abertura de conta, ao controle de dados, senão ele vai ser penalizado e o prejuízo vai acabar ficando com o banco. Mas é muito importante o consumidor agir rápido para garantir que não fique no prejuízo. Tá aí, dona Maria. Espero que resolva essa situação da senhora o quanto antes aí. Procura o Viva PROCON, que a turma lá é atenciosa e resolve mesmo. Obrigado, viu, o presidente Ricardo? Obrigado mais uma vez. Um abraço a toda a equipe lá do Viva PROCON. A gente que agradece mais uma vez. Bora trazer a previsão do tempo, não é isso? A previsão do tempo para as próximas horas em algumas regiões do estado do Maranhão. Hoje quem está com a gente é a Paula Torres. Bom dia, Paula. Oi, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Diário da Manhã. E já vou começar com aquela pergunta de todo começo de manhã. Será que hoje é dia de sair com guarda-chuva na bolsa ou dá para confiar no sol? Olha, aqui na capital maranhense, em São Luís, os termômetros variam entre 24 e 28 graus. O dia começa com sol, entre nuvens, mas ao longo do dia pode ter chuva passageira. À noite, o céu fica mais fechado e não está descartado aquele chuvisco típico do nosso inverno maranhense. E tem um detalhe importante. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta para chuvas intensas em grande parte do Maranhão. Então, vale redobrar a atenção, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos. Agora a gente sai da capital e segue para a região da Baixada Maranhense. Em São João Batista, as temperaturas ficam entre 24 e 29 graus. O cenário por lá é de sol aparecendo entre muitas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e também durante a noite. Agora vamos para o oeste do estado, na região de Buriticupu, onde o tempo muda um pouco de comportamento. Por lá, os termômetros variam entre 22 e 28 graus. O dia deve ter muitas nuvens e períodos de céu mais fechado e a noite segue também com bastante nebulosidade. Então já sabe, é um começo de dia típico do nosso inverno. Tempo abafado, sol aparecendo, mas chuva podendo chegar a qualquer momento. Daqui a pouco eu volto na F1 com mais atualizações do tempo pelo Maranhão. Obrigado, Paula, pela participação no F1 de hoje, Assembleia em Foco, primeira edição da TV Assembleia. Tem mais previsão do tempo, assim como no Assembleia em Foco, às 8 horas da noite, na 96.9 FM. Eu vou encerrar a transmissão simultânea com a TV Assembleia, em razão do horário, agradecendo sempre o carinho da audiência dos nossos telespectadores. A gente vai se reencontrando na programação desta semana, que sem dúvida alguma será uma semana de muito trabalho na Casa do Povo do Maranhão. Um abraço a todos, ótima semana e até a próxima.